Bom, pessoal, chegamos no último capítulo, no último episódio dessa série de 3 vídeos. Lembrando que se você não assistiu o primeiro e o segundo, de fato, você precisa voltar e assistir, porque foi o que de mais importante passou por aqui nesses 3 episódios. Foram a história dessa empresa, a história do Kids contada por quem participou disso tudo e participa até hoje. Desde clientes importantes, colaboradores, crianças que estavam aqui e estão aqui frequentemente brincando. Então, volta lá, assiste os primeiros episódios. Passaram 10 pessoas que conversaram aqui com a gente e importantíssimo para vocês assistirem. A história por trás do Elegance Kids e um novo capítulo. Esse é o título do último episódio dessa série. E aqui estamos no terceiro e último episódio da série especial do Kids ao Balão. Vocês vão entender já já o porquê do Kids ao Balão. 10 anos de histórias que voam. Depois de ouvir tantas histórias emocionantes por quem viveu experiências no Elegance Kids, no episódio de hoje, a história é contada por quem sonhou tudo isso e transformou em realidade. Nossa convidada é advogada, especialista em processo civil, atuante em governança corporativa. Com MBA em gestão de cooperativas, além disso, ela é empreendedora e sócia proprietária do Elegance Kids. Essa fantasia que tudo isso, esse lugar mágico. Espaço que há 10 anos transforma festas em memórias inesquecíveis. Hoje, com maturidade, ela compartilha sua jornada de reencontro com propósito e com brilho nos olhos, apresentando um novo capítulo dessa história. Com vocês, Juliana. Obrigada, Robson. É, de fato, eu tinha mencionado no episódio anterior que é realmente diferente estar sentada aqui nessa cadeira, nessa posição de que eu vou estar aqui contando um pouco dessa história. E me enche de orgulho porque a gente pôde acompanhar alguns depoimentos de pessoas tão queridas aqui. E aí eu pude perceber quantas quantas histórias por trás de tantas famílias. E por mim eu teria enchido esse lugar aqui de todas elas, porque são lindas histórias que eu tive o prazer, o privilégio de participar, e eu não tinha assim a dimensão do quanto que isso poderia impactar de forma positiva a vida de tantas crianças. E isso me dá mais gás ainda para ir em frente ao que eu estou planejando dar seguimento e crescer ainda mais. Muito bom. Eu, de fato, fui impactado muito aqui por várias histórias. Acredito que você que já assistiu os outros episódios, tenho certeza que algumas das histórias que passou por aqui te tocou, até porque são muitas, provavelmente você é de Ouro Preto, às vezes já não mora mais aqui, mas está vendo, até porque é muito legal o que a gente que produz conteúdo, eu gosto muito de ver como as famílias que já não moram mais aqui gostam de consumir seguem as empresas, as pessoas que produzem conteúdo também, porque elas de fato querem continuar acompanhando a história da cidade, né? Então, provavelmente muitas pessoas que já não moram aqui também estão vendo esse material, então é muito gratificante, né? Não vou citar aqui histórias que contaram, mas tem, claro que teve uma outra que tocou mais, que impactou mais. Então é por isso que você não assistiu, volta lá e assiste, tá certo? Ju, iniciando aqui o nosso bate-papo, o início de tudo, o nascimento do Elegance Kids. Vamos voltar no tempo, antes do Kids. Onde nasceu esse desejo de empreender com festas infantis? Não consigo ter uma resposta clara sobre isso, porque eu nunca pensei em empreender na área infantil. É como se nesse momento eu estivesse sabendo o que Deus tem para mim. Então, agora que me sinto um pouco mais madura para poder encarar isso realmente como uma missão, eu percebo que eu fui conduzida para isso. Eu não escolhi. E vou contar um pouco aqui da minha história, de muitas coisas que de fato não foram escolhidas por mim. E isso me fez dar uma volta e aí perceber que estava bem aqui,
tudo que eu precisava encontrar ou reencontrar. E aí, então, eu vejo isso como uma algo muito bonito vindo de Deus para mim, eu sinto isso no meu coração. E falando da empresa, né, contando um pouquinho ali de como tudo começou, lá do Elegância e Festas, quando surgiu essa ideia, ela veio pela minha mãe, foi ideia da minha mãe, e acho que foi lá em 2008, 2009, mais ou menos. E a minha mãe, ela trabalhava numa empresa que ela fazia muitas reuniões para as pessoas. E aí ela sentia necessidade aqui em Ouro Preto de um ambiente, sabe, mais confortável, mais claro, que desse para acomodar muitas pessoas, né? E ela sonhava com um lugar desse, porque de fato a gente tinha alguns clubes, mas que não era exatamente adaptado para alguns eventos, né? Algumas reuniões. Antigamente se usavam muitas quadras, né, os ginásios da cidade para fazer as festas, né, esses eventos corporativos também. É. E aí, né, minha mãe ela entra com a visão, que ela é muito visionária, e meu pai entra com a coragem. Meu pai sempre apoiou muito a minha mãe em todos os sonhos dela, que ela sempre quis fazer. E aí veio os filhos, né? Eu sou a mais nova de três, então eu tenho dois irmãos mais velhos. E aí eu lá com os meus 18, 19 anos, eles resolveram comprar um terreno e construir o salão do zero. Então levantaram um salão e foi algo assim muito novo para a cidade, algo que ninguém nunca tinha visto antes, porque, né, a gente vê que você tirou tantas fotos lindas lá, que então ficou um cenário bonito de fotos, né? Que é um ambiente assim de gesso, né? Aquele acabamento, porcelanato, umas cadeiras que não eram cadeiras de plástico, eram cadeiras de ferro, estofada. Trouxe o que de fato faltava nesses outros ambientes que já existiam, né? Então, até porque os ambientes que tínhamos eram adaptados, eram ambientes para outras finalidades que acabavam por não ter opção de um lugar com, igual você falou, porcelanato, coisa que não tinha, muitos lugares desses não tinha esse acabamento, né? Coisas que de fato para festa faz todo o diferencial para decoração, né? E aí, quando foi em 2010, foi inaugurado o salão e meus pais simplesmente colocaram: Juliana, você vai administrar. E eu desde muito nova, ali nos 13 anos, 14 anos, já ajudava minha mãe desde cedo. E aí eu fui adquirindo assim um senso de responsabilidade. Eu acabei amadurecendo muito cedo. E quando chegou aí para eu poder, né, me tornar, digamos assim, uma administradora de uma empresa, né? Isso. Eu não sabia como fazer, né? Porque a gente não aprende a ser empreendedor. A gente vai lá e vai fazendo, né? E atendendo. E eu não tinha nenhuma experiência. E aí eu lembro que antes de inaugurar, aí meus pais falaram assim: vai fazer um curso de alguma coisa assim da área. E aí eu lembro que eu fui fazer um curso de cerimonialista, isso em 2009, em São Paulo, presencial. Então foram alguns dias de curso, era uma cerimonialista bem assim conceituada na época, mas era um mundo novo para mim, eu não sabia nada daquilo. Então voltei, mas não tinha essa intenção de trabalhar com cerimonial, mas era para ter uma base de como é que funcionam os eventos, casamentos, aniversários, formaturas. Então eu tinha que ter alguma coisa, né? Mas eu não aprendi a ser gestora. Que de fato era o que você iria ser, né? O que fazer, né? Porque você precisa, você precisa saber do negócio, mas você precisa saber administrar. Administrativo, financeiro, né? Operacional. Que é uma das coisas tão quão difícil o próprio execução do trabalho, né? Que é o que faz a roda girar de verdade, né? E,
E é igual você falou, agora você falando, eu como fornecedor e parte de quem estava ali também, agora eu entendo por que que você sempre se comportou muito bem nos eventos. Você tinha de fato uma postura de quem sabia o que estava fazendo ali, porque muitos eventos você ficava ali, muitos eventos você deu o apoio, né? Hoje não mais, você fica de fato mais na parte de gestão, mas em todos os momentos, agora você falando, eu lembrei muito que eu já cheguei a comentar com a Alice, inclusive. A Juliana ela tem uma postura nos eventos de recepcionar as pessoas de forma que de fato eu cheguei até. Será que ela é cerimonialista e a gente não sabe, né? Então, agora você contando, de fato faz sentido e ajudou muito, porque de fato nos momentos que você se fez presente, a sua postura foi de quem de fato se preparou para estar presente ali nos eventos, né? Isso é muito importante também. É. Isso é algo que me toca, porque às vezes não faz muito sentido quando a gente está fazendo ali na hora, alguma coisa ou outra, aí depois vem e eu falei assim, realmente, ajudou muito, contribuiu bastante. E aí, ô Robson, depois disso, né, enfim, o Elegância seguiu, eh, muitas festas, né, foram realizadas ali, e aí um pouquinho depois, uns 2, não, uns 3 anos, 4 anos depois, minha mãe novamente. Passei em Ariquemes, ela voltando uma das viagens dela, que ela viajava muito para fora, né, outros estados, aí ela vinha, descia em Porto Velho, no voo, e vinha para Ouro Preto. Aí eu acho que ela estava de ônibus e passou por dentro da cidade de Ariquemes e viu algum ambiente assim que parecia um parque. Ela não lembra exatamente se era uma sorveteria, mas era um local que tinha parque, era uma coisa colorida. Uhum. E ela chegou encantada, e aí ela falou assim: a gente podia abrir um espaço para festas de criança com parque. E aí naquela época, assim, não tinha nada assim, né? Isso já era 2013, 2014, por ali. E aí, meu pai, vamos, vamos lá. E aqui, né, quem conhece aqui o Elegância, tem o Elegância Festas de um lado e o Kids do outro. E meus pais moram até hoje em frente a esses dois prédios. E aí, a casa do lado do Elegância estava vendendo. E aí eles conseguiram negociar, então demoliu tudo que tinha nesse espaço aqui e levantou tudo do zero. Levantou. E aí, de novo, Juliana, tá com você. Porque eles queriam fazer, eles queriam empreender. Meu pai ama construção, então ele é apaixonado, assim, né, ver estrutura, né? É de levantar Ele tijolo. gosta, ele ama isso. E ele tem que virou amigo, né? Um Paulo, e ele termina uma obra, começa outra. Termina uma obra, começa outra da família, assim, sabe? De um filho, de uma outra empresa. E aí o São Kids. os próprios familiares dele. Porque ele gosta muito disso. É, e aí o Kids, né, levantou, e aí, então tá. Como é que vai ser isso? Acho que foi em 2013, 2014, eu não sei, eu fui para São Paulo. Fui numa feira de brinquedos, né, que lá tem fábricas, né, representantes desse segmento de festas infantis. Nem lembro mais o nome da feira, mas eu fui. eh, Fui até meio que de férias, assim, que eu fui com uma amiga. Eu fui passear em São Paulo, mas caí lá na feira. O sonho ainda estava, ou seja, nessa época vocês já tinham comprado o terreno, já estava tomando forma já. Já tinha começado a construir. Foi mais de um ano aí de construção. E aí eu fui lá, fiz contato também, era coisa nova para mim, não sabia nada daquilo. E aí voltei, e aí a gente já começou a discutir, né, planejamento e tudo mais. Então, tudo que tem aqui foi eu que pensei mesmo, a logomarca, conceito, os pacotes que a gente tinha no início,
né, das festas que eu fiz parceria com você, fiz parceria com a Aline da Petit Pois. Lembro que eu fiz também com a Camila Aragão, com a Leda. Então, eu tinha vários fornecedores ali. Com exceção da Camila, a galera tá todo mundo ainda aí, né? Então. E parceiros fortes, assim. A Isaleda já foi, né? Hoje a Leda continua, mas agora ela tá no interior de São Paulo, né? E a Leda maravilhosa, assim, todos esses anos. E muita qualidade, né, desses parceiros. E Sim. foi o que ajudou a construir a marca também, porque foi uma relação de confiança. Então as pessoas, porque eu já comentei com você, eu nunca fiz um marketing bem feito do Kids. Sempre foi muito bem feito boca a boca, né? É o vai crescer, que é o que funciona, de fato, principalmente para cidades do tamanho da nossa, e que tá até hoje, né, funcionando, e é algo que eu julgo que é o mais importante, e é o que sempre deu certo para vocês, né? Muito bom. Eu sempre que deu certo, assim, porque as pessoas vêm até a festa, vê tudo acontecer, e aí já o filho já. Na verdade, vocês fazem um bom marketing, né? Um bom marketing no dia que acontece a festa, todos os seus clientes e potenciais estão aqui. Então, todas as mães que vêm, elas falam, por que eu não vou fazer aqui se eu estou vendo que é muito bom, né? Então, esse é o melhor marketing que vocês fazem, isso pode ser certeza, por isso que deu certo. É verdade. E assim, a gente que é empreendedor, né, que está aí no mercado já há tantos anos e também, né, desejando crescer ainda mais, você também trouxe serviços inovadores, né, com estúdio físico, com o conceito também das gestantes e e com marketing digital também. A gente precisa ter bem claro para nós que é um ecossistema, né? A experiência do cliente, porque assim tudo envolve um ciclo. Então vai desde o atendimento até o pós, porque principalmente para a gente assim, a gente atende regularmente praticamente os mesmos clientes. Então, se a gente tiver alguma falha muito grande ali, mesmo que acontece algumas falhas outras, porque a gente precisa melhorar. É uma oportunidade para melhorar e entregar o melhor também. Eu costumo dizer que um bom profissional, uma boa empresa, ela, o prestar um bom serviço, de certa forma, se você tem investimento, você consegue. O difícil é você saber se se a empresa ou o prestador de serviço é bom na hora dele resolver um problema. Ou na hora dele, de fato, suprir uma dificuldade que acabou tendo. Igual você falou, errar, erramos, né? Tanto como empresa como pessoas. Mas é como que você lida com os seus erros, né? Se de fato você assume e tenta resolver, mostra que você de fato errou, ou quando, mesmo quando não, você se dispõe ao cliente a tentar melhorar, a resolver, eu falo que as empresas que são longínquas são essas que conseguem nas dificuldades mostrar, principalmente para o cliente, que olha, eu não vou te abandonar, não foi porque eu errei, muitas vezes não erramos, mas tentamos mostrar para o cliente, ó, pode ficar tranquila que eu vou resolver para você. E esse é o mais difícil. Tem muitos profissionais que são excelentes profissionais na execução, mas no pós ou quando ele precisa resolver um problema é que ele não consegue. E muitas vezes é aí que a gente perde. Comportamento, né? Postura, as competências que a pessoa também precisa desenvolver, Exatamente. habilidades emocionais, isso é imprescindível para quem trabalha com gente, para quem tem empresa ou para quem é empregado também, Sim. é todo lugar. A gente precisa ter isso muito forte. E aí, no Elegância Kids, então a gente, né, inaugurou em 2015, né? E tanto o Kids quanto o Elegância e Festas, eu também tive um compartilhamento de gestão com meu irmão Ricardo. É uma pessoa maravilhosa que esteve comigo assim em grandes momentos. Hoje eu sigo sozinha, né? Já faz algum tempo. E, e aí a gente está aqui nesse momento, né? Contando um pouco dessa história. Esses desafios iniciais, o nome da marca, isso é algo que muitas pessoas não sabiam, né? Eu particularmente também né, contei quando você conversou um pouco comigo, falei que algumas coisas eu também não sabia e isso é muito legal para a gente conhecer mais, né? Às vezes a gente
sabe muitas vezes quem é o proprietário, sabe, né, conhece e gosta da fachada, do atendimento, mas o conhecer de fato a história da empresa é extremamente importante. Eu particularmente gosto muito disso, né? E você falou do Ricardo, hoje ele não. A sua família é uma família de que vocês adoram empreender, né? Algo que percebe-se que é de família mesmo. Hoje ele não tá mais aqui na questão da gestão com você com o Kids. Não, não está. Mas ele porque assim, o Kids, tanto o Elegance como o Kids, né, o Elegance hoje ele não está em operação, Uhum. desde 2021, quando realmente veio aquela segunda onda da pandemia. E aí a gente decidiu, disponibilizar o prédio para outra finalidade. Então ele não mais opera festas. Então estamos só com o Kids. E aí o Ricardo, ele, eh, em às vezes eu saía um pouco, ia me aventurar fora daqui, depois eu voltava. E o Ricardo também às vezes fazia isso. E aí quando foi antes da pandemia mesmo, eu já não, sou eu mesmo que vou dirigir o Kids, porque, eh, todas aquelas invenções que eu fazia de festinhas, né, bailinho de carnaval, Halloween, e aquelas coisinhas todas, eram as minhas ideias, né. E Sim. aí eu vinha e fazia, e o Ricardo sempre me ajudava, assim, montar alguma coisa, né, porque isso é muito manual, isso é muito de fazer. E aí, falando sobre isso, Ricardo, ele tá na outra empresa da família, Uhum. que eu já fui lá também, um pouquinho. E que também é um sucesso, né? Deu certo, é uma empresa que já tem bastante, somos clientes também. E olha que legal, é construção civil, algo que o meu pai ama. Justo. Né. Por isso que seu pai tá sempre lá também, né? Que eu sempre passo, que moro muito perto da outra empresa, eu sempre passo, tanto o irmão quanto o pai dela tá sempre lá. É muito bom. É bom a gente fazer o que a gente gosta, né? E é bom que vocês, né, conseguiram desenvolver e criar e gerir empresas que estão dentro do que vocês gostam de fazer, né? Isso é muito bom. Bom, empreender já, como falamos, é de família. E os desafios do empreendedorismo na sua vida pessoal. Empreender é um mergulho, de fato, né? E a gente sabe que e a gente sabe que nem sempre é festa. Muitas vezes não é festa, né? Quais foram os maiores desafios nesse caminho, nesses estamos falando agora mais de 10 anos, né? Quais foram os principais? Você lembra assim, momentos chave assim que você fala, isso aqui foi preciso contar. É. Bom, como, o Kids inaugurou em 2015, a gente tinha, ah, até pessoas fixas aqui, que trabalhavam aqui. E aí a nossa cidade não é uma cidade um grande centro, então o Kids ele foi algo muito inovador para cá, e a gente teve alguns desafios no início, porque a gente teve que readaptar a realidade de Ouro Preto. Então, a gente tinha uma intenção de atender semanalmente, e depois que a gente percebeu que a gente não tinha uma quantidade de giro que comportasse. Então, a gente começou a fazer adaptações. Aí começamos a toda sexta-feira a gente abre o parque. E aí, final de semana sempre com festas, né? E aí, até que depois eu criei um calendário para informar, né? Ah, tal dia a gente vai estar com o parquinho aberto, tal dia a gente vai estar fechado porque a gente vai ter festa. E aí a gente foi adaptando. Até que chegou um grande desafio, que foi na pandemia, que aí fechou. Então, estava assim, previsão de festa na semana seguinte, aí veio o decreto, do governo para fechar. E a gente sem entender nada, né? Todo mundo assim, que foi criando um pânico, aquela coisa, eh, nova, né? Sim. Muito triste também. E, enfim, nós que trabalhamos com festas, foi o ah, último segmento, né, para poder voltar às atividades. Então a gente Primeiro parou, o primeiro que parou, vamos voltar. o último que a voltar, exatamente. E aí foi esse um grande desafio, porque, tinha festas planejadas e aí foi passando para frente, né.
No Elegance foi ainda um pouco mais desafiador, porque as pessoas já começaram a desistir das festas. E aí, rescisão contratual, devolução do dinheiro. E aí, todo o caixa que eu tinha, ele foi ali. Por quê? As contas fixas, né? As despesas fixas, a gente tem que honrar. E por mais que seja um formato enxuto aqui para nós, mas mesmo assim estava levando. Então, 2 empresas, né? Já não tinha mais receita. Todos os contratos sendo encerrados e a gente devolvendo o valor, né? E aí, eu lembro até que, cara, o que eu vou fazer? Porque a gente começava a ver assim na internet, o pessoal se reinventando, né? Eu falei assim, meu Deus, mas o que eu vou fazer aqui, Jesus? Porque justamente o seu público-alvo, não, assim, a atividade que você exerce aqui era justamente a que não era a que estava proibida de acontecer, né? Ah, vamos fazer para 5 pessoas, mas não tem como 5 pessoas. E outra, era ao ar livre. Na pandemia foi um desafio para mim também, para todos nós, na verdade, né? Mas imagino que não sei, para nós chegou a momentos de ser desesperador, principalmente para mim, né? A Alice ela cresceu na pandemia, né? A nossa empresa teve um crescimento na parte dela. Para mim, se dependesse só que eu também sou do casamento, da festa, eu não teria sobrevivido, a minha empresa não teria sobrevivido. Porque de fato o meu setor dentro da minha empresa ficou mais de 2 anos só saindo devoluções, né? Retirando dinheiro de caixa para devolver contratos e não entrando. Então, graças a Deus, a saúde da minha empresa foi por ter outros braços, Sim. que é o caso que aqui vocês não tinham isso, né? Tínhamos. E aí, o que eu fui fazer, né? Aí eu chamei a Ana Maria, vamos inventar alguma coisa. Ana Maria é Uhum. nossa cozinheira de mão cheia, né? E aí, era meio do ano, assim, né? Já tava assim, o que eu vou fazer? Porque o negócio não, né, não passou. E aí a gente inventou de fazer umas comidinhas delivery. Era Elegância Kids na cozinha. E aí a gente, né, ela é maravilhosa e o pessoal aderiu mesmo, nossos clientes, deu uma maior força. E aí a gente produziu várias comidinhas assim, direcionadas mesmo para as crianças que elas gostavam de comer. E eu fiz até uma identidade visual ali, só que não foi adiante, Robson, porque a Ana Maria teve uma situação familiar e aí ela não pôde continuar comigo. E aí voltamos né, a situação de não ainda poder fazer festa. Só que aí eu lembro que em 2020 teve ali um respiro. Final de ano, né? Ali em setembro, mais ou menos, estavam liberando para a gente poder fazer. E aí tá, aproveitei, adaptei tudo aqui e não sei o quê. Tem até umas coisas assim de. Essas bolotinhas aí, era da época da pandemia, que era meio que para deixar assim, quantas crianças cabem de uma forma Distanciamento? de distanciamento. Como é que eu vou distanciar as coisas que. E aí vinha as crianças com máscara e tudo, era bem limitado mesmo, que a gente podia atender. E assim, o pessoal tava vindo fazer festa. Aí depois fechou de novo. Aí a segunda onda, que foi 2021, ela veio mais forte. Ela demorou É, a nos dar respiro, né? exatamente. Só que nesse meio tempo, em 2020, meu pai, né, minha família, estava abrindo a outra empresa de Sim, construção civil. justo. Você foi lá e tirou a primeira foto da fachada. Uhum. E aí eu fui para lá, que aí eu fui desenvolver um pouco mais a gestão. Aí eu fui lá para o administrativo financeiro. Então lá já era um outro segmento, porque comércio, produto. Eu sempre trabalhei com serviço. Então ali deu um pouco diferente ali e tal. Fiz curso de gestão financeira e aí me desenvolvi um pouco ali. Mas estava assim, né? Lá e cá e tudo mais. 2021, mesma coisa daqui do Kids. Continuei lá. E aí foi aquela troca. Ricardo foi para lá mesmo. Ricardo foi. E 2021, aí já não dava mais para continuar com Elegância e Festas, disponibilizamos o prédio. E aí em 2021 também,
não estava podendo fazer festa, mas eu fui com um jeitinho lá na prefeitura. Lá na prefeitura. Fui pedir um socorro. Falei assim, eu quero trabalhar, preciso atender, preciso abrir de novo. Cara, é coisa de Deus, né? Na mesma hora, assim, o prefeito mesmo que me atendeu pessoalmente, já ligou para a pessoa responsável da vigilância sanitária. Olha, fulano de tal tá indo aí, faz as considerações porque eu vou permitir uma flexibilização aí para poder atender lá no espaço dela. E aí fui lá na hora, me atenderam super bem. Não, só seguir aqui algumas exigências que a gente, toda vez que você for abrir, aí você nos avisa que, né, eles vão ter um controle lá de quantidade de pessoas e liberou para eu fazer. Então, naquela época ainda não podia, não estava assim 100% liberado, mas havia uma flexibilidade. E aí me deu um respiro de novo. Aí depois passou um período que realmente abriu de novo. E aí a gente voltou a atender as festas e o pessoal estava assim, tanto tempo sem fazer festas, que foi assim, algo maravilhoso mesmo, que a gente passou a fazer muitas festas. Chegou até a brigar por data, né, os clientes, né? Não, essa data eu já tenho. Então, teve até festa de segunda-feira. Isso foi muito bom, né? Tipo, tava, a gente fala que é demanda reprimida, né? Aí quando fala, agora venham, estamos de braços abertos, mas aí cada um vai ter que, vamos. Já teve dias aqui que vocês fazerem festas na parte da manhã, da tarde e à noite ser outra festa, né? Eu lembro que eu inclusive já fotografei isso aqui. Aham, a gente fazia isso também, porque a gente conseguia atender vários formatos de festa, assim, desde as menores, assim, para 15 crianças, para as maiores. Então a gente conseguia fazer as adaptações para poder atender. Você passou, em qual momento da sua empresa você viu que você estava preparado ou não estava preparada? Tipo, teve algum momento que você falou, eu preciso, alguma situação que você passou que você falou, igual você falou a questão de você ter feito o curso de cerimonial. Teve algum momento que você falou, nossa, ainda bem que eu estou preparado, ou você viu que de fato era isso mesmo, que você estava no caminho certo? Teve alguns momentos, né, que eu realmente precisei fazer algumas adaptações aqui do Elegance Kids, mas teve uma coisa, assim, que eu sempre quis muito, era sair da operação e colocar outras pessoas para poder desenvolver a função que eu estava exercendo. Uhum. E isso, o Robson, eh, era algo muito pessoal sobre mim, eh, com relação à minha escolha profissional. Por quê? Né, eu te contei parte dessa história, mas por trás, né, paralelamente, eu já estava formada, eu já era advogada e, né, e eu acabei. Lembra que eu falei um pouco no início ali, falei assim, eu ia e voltava do Kids, eu ia e voltava do Elegance. Então eu estava nesse período, assim, sabe? De vez em quando eu saía um pouco, porque eu ainda estava, assim, me sentindo incompreendida com a escolha que eu fiz. No início eu também compartilhei com vocês que não foi exatamente a minha escolha. Meus pais me entregaram. Olha aqui, tem essas empresas aqui, você administra, né? E eu não sabia de nada. Aí tem um pouco, assim, falar um pouquinho da minha história, de quando começou isso, né? Por que que eu fui para o direito, mas tem algo, assim, sobre mim que eu tenho alguns registros, a gente conversou com algumas pessoas aqui nesses episódios, falaram muito de sonhos, falaram muito do que eles escolheram fazer, né, profissionalmente e também. E eu tenho um registro, assim, que na verdade eu não tenho registro quando eu era criança do que eu queria fazer quando eu crescer.
Eu não sabia que eu queria fazer, eu não tenho esse registro. Uhum. E eu não tinha um sonho. Então, meio que eu cresci e eu aceitei sugestões das pessoas, né? Então, dos meus pais. Então, quando eu fui. Você não tinha algo concreto. Você ainda estava, você precisava talvez se descobrir ou, igual você falou, estava aberta a questões de influência, talvez seus pais, questões de te direcionar, né? Isso é comum, eu também passei por isso. E aí eu não tenho esse registro, né? Então, eu cresci, fiz escola, aí ensino médio, aí naquele momento lá que você eh, se coloca ali diante de fazer uma escolha de qual faculdade fazer, eu não estava segura. Minha mãe sempre quis que eu fizesse direito. Mas naquela época, na época do ensino médio, eu gostava muito de leitura. Eu exercia muito o senso de criatividade, de inovação, fazer algo novo, assim, algo criativo, sei lá. E aí o que aconteceu? Eu tive que optar. Mas no fundo, eu queria fazer algo assim, publicidade, propaganda, jornalismo. Não que eu fosse a jornalista da Globo, Sim. mas era algo nesse sentido, assim. Eu não sei o que me impulsionava para isso. Nos dias de hoje, talvez você abriria um canal no YouTube, falaria da cidade, né? Que naquela época não tinha isso, mas hoje seria algo tranquilo de você, teria até muito apoio, né? Que talvez na época, ah não, minha filha, acho que isso, hoje, ó, bacana isso daí. Os tempos mudaram. Em 2007, e aí terminando a escola, aí meus pais não gostaram muito porque eu fui prestar vestibular para a Unir, jornalismo lá em Vilhena. E eles não queriam que eu saísse daqui. Meus pais são pais, assim, muito protetores, né? E Uhum. tal. E você é a mais nova e a única mulher dos filhos, né? Então, esse nível de proteção é justificado e ainda maior, né? E aí não, eu quero fazer, fiz prova, né? Mas a prova foi em Paraná, eu acho. Fiz prova, passei na primeira fase, e aí fiquei colocada lá para fazer a segunda fase, e eles não deixaram fazer a prova. Não, vamos correr o risco de você passar, não. Nem faz. Foi bem assim. E aí, eh, ah, tem ali de Paraná e tal. Aí tinha o curso de comunicação social. Eu fui fazer. Só que aí meus pais falaram assim, lá era grade aberta, né? A antiga Ubra. Uhum. Aí, você faz 2 matérias do curso que você quer e 2 comum, porque se você não gostar, aproveita, É, não perdeu. Aí eu fiz um semestre assim. Mas eu já estava assim, tão influenciada por eles que para não era aquilo. não seguir adiante, não, tá bom, eu vou fazer direito. Aí no segundo semestre comecei direito. Só que é um curso sensacional. É um curso que eu realmente falo para as pessoas: façam direito se você tiver dúvida, porque o direito tem um leque de opções e te prepara para a vida, assim. Você tem muito conhecimento de sociedade, de regras, de princípios que sustenta o ser humano, né? Exatamente. O cidadão forma. Mas eu não tinha isso comigo, assim, de ser advogada. Mas tem uma coisa que eu não sei por quê, eu descobri recente, tá? Mas durante a minha vida, assim, eu sempre achei que eu tinha falado para minha mãe que eu queria ser juíza. E aí eu fiquei com isso, não sei quando que foi isso, mas até o ano passado, Robson, eu achava que eu tinha falado para minha mãe que eu queria ser juíza. E isso me pesou uma vida inteira, porque geralmente você, quando criança, é algo realmente genuíno da criança, né? Não, como é que eu tô indo para um lado tão errado assim se eu desejava aquilo como criança? Como é que eu matei o sonho da minha criança? E aí, sabe o que eu descobri? Conversando com a minha mãe o ano passado, assim, mãe, vamos conversar um pouco da minha infância, do que eu falava na época e tal. É que eu estava fazendo uma reprogramação de crença, sabe? Esses momentos assim de autoconhecimento, eu fui lá buscar na história no meu passado. Aí
falei, né? Ah, mas o que eu falava quando eu era criança? Porque eu tenho uma memória, assim, que eu cheguei a falar pra você que eu queria ser juíza. E ela falou assim: não, Juliana, eu não lembro disso, não. Aí eu falei assim: como assim você não lembra? Eu preciso que você lembre, eu não vou lembrar isso. Eu tenho que... E da onde que vem isso, afinal? Aí eu falei assim: não, mas eu achei porque você queria que eu fizesse direito para eu ser juíza. Mas ela falou assim: não, Juliana, é porque o seu avô, o meu pai, ele queria que eu fosse advogada. Aí eu falei assim: então eu realizei o sonho do meu avô por você. Que legal. Cara, mudou tudo pra mim. Porque é como se eu tivesse, sabe, que soltasse um peso dos meus ombros? Tá, falamos um pouco dessa questão que você conseguiu ver que não era juíza, não foi que você teve essa conversa com a sua mãe. E, e quando você conseguiu, de fato, voltar, que você estava talvez meio lá, meio cá, quando que você sentiu que você precisava voltar ao foco ou, de fato, fazer aquilo que você gostava? E eu, né, dei essa voltinha ali na parte do direito e tudo mais, e aí eu vi que não era, aí eu voltei pro Kids. Já era, né, tinha passado a pandemia, essas coisas assim e tudo mais. Aí, bom, o Kids estava bombando. Melhor fase, assim, 2022. E aí, bem em 2022, que eu, de novo, não sei o que que me deu de novo, que eu falei assim, cara, não é exatamente isso, eu tem alguma coisa aí. Sabe o que eu fiz, ô Robson? Vou confidencializar pra você, mas eu vou falar pra todo mundo, né? É, Sabe o que eu fiz? Eu fiz um teste vocacional como astróloga, você foi longe para nessa busca. pra você ver quanto que eu tava assim, realmente buscando fundo. E é legal essas coisas. Eu, eu sou adepta a várias ferramentas de autoconhecimento, sabe? Tudo que chega para você, não adianta a gente ter preconceito, alguma coisa ou outra. É uma forma de dizer a verdade para você. Só isso. E aí eu fiz uma- um teste vocacional com uma astróloga online. E aí ela abriu lá meu mapa astral, não entendo nada disso, não sei essas coisas muito de signo. É, e aí ela tinha me falado assim, tá, realmente ela tinha me feito algumas perguntas, né, que eu tinha essa questão do direito. E aí ela falou assim, olha, o que dá para ver aqui de você é que você tem, digamos assim, facilidade. Tem como o direito eu vejo o direito aqui, mas não exatamente da forma tradicional. Como você não está muito satisfeita. Mas existe aqui social, existe aqui eh, capacitação de pessoas, instrução de pessoas, falar para pessoas. Teve umas coisas ali, e aí Sentido. que fez sentido para mim. E eu falei assim, nossa, que bom que não é a área da saúde. Que aí já não ia fazer sentido, né? Ô, querida, desculpa, não foi, não funcionou comigo. Aí eu fui atrás, pesquisei, assisti de novo a nossa conversa. Fui atrás, pesquisei. Aí me deu lá umas coisas assim no mundo corporativo. O corporativo. Aí tinha me dado lá compliance, responsabilidade social, governança. Mas na época, a gente vai falar disso, mas na época eu não tinha feito o link. Deixei pra lá. Voltei pro Kids, nada aconteceu, deixa eu levar minha vida. Bom, e quando foi a virada? Conhecemos um pouco de muita coisa que muitas pessoas não sabem da empresa, ou por trás. Essa sua jornada do direito foi lá e fez o que precisava ser feito, os sonhos dos pais, tentou de certa forma ir para onde você achava que tinha que ir, mas estamos aqui hoje. Quando foi a virada? Quando que você se redescobriu de fato? Aí veio a cooperativa, que é onde você ainda está, e junto com ela, um novo olhar. O que essas experiências te revelou? Aí que eu tinha deixado isso
dormente ali. Quando foi início de 2023, de repente, não sei por quê, veio uma proposta, de trabalhar na cooperativa de crédito, numa área governança. Eu não tinha feito o link naquela época, porque na verdade nem sabia direito o que era governança corporativa. Mas tem relação, porque a pessoa que estavam precisando deveria ter conhecimento jurídico. Então eu fui para essa área, né? Tenho uma enorme gratidão por quem me colocou lá, que foi o presidente da cooperativa. Sabe, realmente não sei a razão dele ter me encontrado por aí nessa rua. E uma coisa que até ele não sabe, mas na primeira vez que foi meu pai que falou para mim: "Ah, Juliana, tem uma proposta para você e tal". E eu falei assim: "Ah, pai, agradece lá por mim, de verdade, mas eu tô de boa". Um pouco depois encontrei a minha mãe e ela falou assim: "Mas Juliana, você não vai lá nem conversar? E se for alguma coisa que você goste?". E eu falei assim: "Caraca, e se for alguma coisa que eu goste?", que eu estava procurando ali atrás. E aí eu fui lá, Robson, o meu primeiro emprego de carteira assinada. Já tinha, já tinha formado, já tinha feito direito, já tinha feito outros cursos iniciados, já tinha passado de primeiro no AB. E aí, essa experiência na cooperativa que eu entrei em 2023 mudou tudo para mim. Porque foi algo novo que eu aprendi, me tornei especialista em governança corporativa. Então, porque essa área, ela assessora os dirigentes, eu aprendi muito, principalmente com a experiência dessas pessoas, desses líderes, das pessoas que compõem ali. E é um sistema nacional, é abrangente. E é até engraçado, porque eu imaginei um dia trabalhando no corporativo. E aí, nesse período, eu me descobri. Tive muitas oportunidades de aprendizado e agarrei todas. Eu fiz até uma formação de PNL. PNL é Programação Neurolinguística. É, e aí também tive a oportunidade de fazer o MBA Gestão de Cooperativas com professores fantásticos e fiz muita conexão também, network com outras pessoas. Estudo capacitação para esse seu cargo. Exatamente. Então, eu tenho uma enorme gratidão por esse período, porque me fez desenvolver, me desenvolveu. Quando eu comecei o MBA, ali eu já estava ali com uns 3, 4 meses de empresa. E aí que eu falei assim, cara, é uma grande oportunidade aqui realmente de eu aprender, porque gestão, eu trabalho com gestão, minha empresa depende de gestão. Então, desculpa, tudo que eu aprendi ali, eu replicava na minha empresa. Comportamento, habilidades, competências, aquilo foi expandindo de uma maneira muito relevante, assim, que aí eu comecei a me perceber assim, cara. E olha que interessante também. Todo ser humano tem, tá? Essas habilidades comportamentais que são inerentes a cada ser humano. A grande questão é você saber desenvolvê-las, ter a oportunidade de desenvolvê-las, porque é como se elas estivessem adormecidas e elas estavam adormecidas dentro de mim. Então, todo o trabalho, tudo que eu pude fazer, eu tive autonomia porque esses dirigentes passaram a ter confiança em mim, porque realmente é uma atuação de confiança, credibilidade. E aprendi demais com as experiências dessas pessoas, porque são pessoas que fundaram aquela cooperativa. E estrategicamente, na posição onde eu estou, desse departamento, que eu sou responsável, eu pude ver toda a instituição na parte de gestão mesmo. Como são tomadas as decisões, cada departamento ali financeiro, de controles,
que eu pude, assim, conversar com essas pessoas e aprender com elas. Então, ali eu pude, assim, nossa, isso é uma grande oportunidade de aprender. Então, assisti muitas palestras, fui a congresso e foi uma das melhores coisas que aconteceu na minha vida. Até que chegou um ponto que eu sempre tinha uma coisa comigo que não era algo assim a longo prazo, era um período. E aí chegou no fim desse período, assim, que eu imaginava que poderia ser em torno de 2 anos, algumas coisas não estavam mais funcionando para mim, estava começando a desconectar. Eu tive algumas situações desafiadoras que eu tive que desenvolver outras também competências para poder lidar. Isso me fez crescer também, posicionamento. E aí chegou um período ali que foi agora, carnaval. Foi nesse momento que eu estava um pouco estressada. Corporativo, tá, gente? Mas é uma maravilha, mas é corporativo. Eu fui para a cachoeira lá do Mato Grosso. Eu fui meditar. Então, eu estava estressada mesmo, assim. E aí, À beira do chamado burnout, né? não, não era isso não, era Ah, chegar não. Não estava estressadinha. É porque assim, eu sempre fui, as meninas comentaram aqui, eu sempre fui calma, sim. relax, plena. Voz tranquila. Eu sempre fui essa pessoa. Então, uma coisinha que sai um pouquinho fora da minha regulação emocional, eu já não tá muito normal para mim. Eu preciso me reconectar comigo. Uhum. Mas sempre, olha, lá é fantástico trabalhar. Eu adoro trabalhar lá. Mas aí é a situação da vida, sabe? Que eu precisava, assim, acontecer alguma coisa que me impactasse para eu poder buscar me reconectar. E é completamente normal essa questão, né, de você falar assim, ah, eu amo o meu trabalho. Óbvio, né, que você está em lugares, como você falou, um lugar que você cresce a cada dia e tal, mas com um cargo de tantas responsabilidades, né, uma empresa do tamanho que é natural você ter essa sobrecarga, estresse de trabalho e tudo mais. Isso não quer dizer que você não gosta do seu trabalho, pelo contrário, eu também amo o meu, mas por diversos momentos eu também preciso relaxar, tomar aquele momento de para você voltar com tudo também, né? Que senão a gente. É, exatamente, completamente. Aí, quando voltei lá da cachoeira, Robson tocou no meu coração. Meu lugar é aqui. Foi uma coisa assim que, na verdade, já tem algum tempo, como se Deus estivesse assim me cutucando. Juliana, e aquilo ali? Juliana, você sabe que você tem uma coisa para fazer. Juliana, o ano passado eu quase fiz isso, mas me faltou coragem. Quando foi esse ano, aconteceu para poder me gerar assim, me despertar. Aí quando eu voltei assim, então tá bom, vou fazer isso. E aí foi quando eu decidi, eu vou mudar a marca e eu vou trazer para cá algo novo, algo que, em decorrência da minha jornada, eu acho que é essencial para as crianças. E aí foi bem nesse momento que eu senti potência. Bom, você falou aí de uma nova marca, tudo mais. A nova visão sobre o seu propósito. O que é tudo isso? O que tudo isso te ensinou sobre o propósito? Que tem a ver uma coisa com a outra? Tem, porque, veja bem, eu precisei dar uma volta no mundo para descobrir fragmentos de mim mesma, para eu saber quem eu sou e do que eu sou capaz. E aí, quando eu voltei de lá, que me gerou tudo isso, no ano passado, eu estava realmente com alguns planos e tudo mais, e aí eu até tinha feito contatos com arquitetos. Eh, não tive coragem, Robson, de verdade, não tive coragem. Parece que não era realmente o momento. Mas nesse momento agora, porque a ideia que eu tinha ano passado mudou. Eu não tinha nome, eu não estava preparada para
me desvincular da marca Elegance Kids. Mas não faz mais sentido porque não tem mais o Elegance Festas. O Elegance Kids é o filho do Elegance, né? Não tem mais Elegance. Então, aí me gerou assim, cara, se isso tá me chamando com tanta força, é porque eu preciso fazer. Então, vamos fazer tudo que eu preciso fazer. Quando eu cheguei, a primeira coisa que eu voltei a ter contato com uma arquiteta, eu fiz, né? Mas essa arquiteta, eu falei assim, cara, tem que ser ela, porque parece que é algo que, quando eu pesquisei, é do segmento, né? Infantil, lúdico e tudo mais. E aí eu né, contatei ela, a gente teve uma reunião, ela já me passou o orçamento e, cara, é para ser. E aí, que nome que eu poderia dar? Sabe? Eu acho que você já deve ter, talvez a Aurora teve, talvez a Aurora já tenha até falado alguma vez, né, quando passou aqui na frente. Se você reparar bem, teve convidadas que falou que passar vamos lá no balão. E agora chegamos no ponto alto de tudo isso. Tudo que vocês ouviram das histórias, né? Agora, Juliana, nesse episódio, falou bastante sobre a empresa, sobre a caminhada dela como profissional, dela como gestora, dela como se descobrindo, né? E crescendo junto com a empresa, como a empresa cresceu com os pais dela entregando, né, um filho para ela cuidar, né? Assim como foi a outra empresa, essa. Então, como o nome que você já tinha compartilhado comigo, o novo nome que ela vai falar para vocês agora, eu interrompi ela porque no episódio 2 teve uma convidada que ela falou que as filhas falavam, vamos lá no balão, vamos passar lá na festa do balão. Agora conta para eles o nome o porquê, né? Isso vocês devem ter entendido, toda a transição começou pelo nome. Então, continue, Juliana. Fez todo sentido e quando eu ouvi a convidada contando, eu não interrompi porque não era o momento da gente falar, porém eu falei, caramba, aí ela confirmou o que a gente vai falar no próximo episódio, né? Muito legal. Tá, continue. Bom, aí chegou o momento de eu escolher o nome, e tudo que eu queria era o nome em português, e tem um conceito aqui da empresa que é muito forte, que são os balões da fachada. Então eu escuto meus clientes falando, meu filho sempre pede para ir lá onde tem os balões. E aí eu falei assim, cara, eu preciso de um nome que tivesse, né, balão, não sei o que e tal. Pensei. Cara, eu não pensei muito não, tá? Veio na hora, assim. Cor de balão. Cor de balão. Eu pesquisei patente, essas coisas tudo. Não tem. Não tem nem Instagram esse nome. Caramba. Tava esperando por mim. E aí, o que que eu pensei, né? Vai continuar sendo um espaço de celebração, mas ele também vai ser um espaço de criação. Tanto é que na primeira vez que eu pensei nisso, seria o nome Cor de Balão, Celebrar e Criar. Nesse período aí, de final de março até semana retrasada, eu mudei de novo. Hoje é Cor de Balão, Celebrar e Crescer. Por que crescer? Eu precisei dar essa volta, porque da minha infância eu não tive essa percepção clara de propósito, porque eu já fiz muitos processos de autoconhecimento. Por quê? Porque eu precisava voltar na infância e descobrir o que que eu vim fazendo no mundo, por que que não me encaixava em nada, por que que, né, eu não tinha respostas. Uhum. Então, talvez seja agora, fazendo parte da minha missão, contribuir dessa forma. Eu tenho uma empresa do segmento infantil, talvez tenha sido por causa disso que Deus me escolheu. Não, realmente nunca pensei, né? Mas eu, naturalmente, quando agora eu me lembro da minha infância, eu brincava muito de faz de conta. Muita brincadeira que eu criava, muita brincadeira, assim, de ser criança. E tudo que eu desejo, assim, nessa nova fase, é que a gente consiga criar um ambiente para a criança ser criança.
para a criança crescer com liberdade, para a criança, desde já, ter o seu propósito cultivado. Por que não? Ontem não, no episódio anterior, eu estava até conversando com a Amanda, né? A Amanda foi a criança que a gente entrevistou aqui. Eu perguntei para ela, né? O que você quis ser quando, né? O que você falava assim para sua mãe que você queria ser quando crescer? O que você quer ser quando crescer? Aí ela falou: quando eu era pequenininha, eu gostava de falar para minha mãe que eu queria ser cantora. A mãe dela foi lá e colocou ela na aula de canto. Mas eu achava que a Amanda ainda estava fazendo aula de canto. Ela falou assim: não, eu adorava as aulas do professor e tudo mais. Mas sabe que não era bem isso, eu acho. E assim, nessa fase, as crianças estão se descobrindo. Às vezes ela realmente sente que, eu gosto disso, ou às vezes alguém falou assim, você pode ser isso, né? E aí a gente vai assim, criando assim, uma espécie de quebra-cabeça e tudo mais. E a criança ela vai se descobrindo, ela vai passando por outras atividades até que ela realmente se encontre e nisso vai se tornar um adulto muito mais confiante, seguro, sabendo quem é. Exatamente. Então, a gente vê muitos adultos, eu sou essa adulta, eu já fiz também processo de coaching, eu fiz processo de coaching o ano passado ali, mas era para desenvolver outros aspectos. Mas claro que a gente faz esse retorno para a infância, para ressignificar algumas crenças, alguns rastros ali que ficaram. Agora, se a gente fizer isso desde quando as crianças já são, né, ainda pequenas, e aí elas vão construindo isso, então, Robson, é o meu sonho. Isso não está ainda desenvolvido completamente. Eu até tinha conversado com as meninas aqui que participaram dos episódios, que isso vai ser construído por várias mãos. Então, são das necessidades E assim, eu falo para você, eu só quero pessoas que realmente estejam comprometidas com seus filhos. Não que possa vir, né, quando a gente estiver já atuando com essas atividades, porque é legal, porque está na moda, porque todo mundo está indo. Existe propósito, existe uma essência, existe um método. E o método já tem até nome. O método é cor do ser. É ser. A gente perde isso ao longo da vida, tentando se encaixar numa profissão, tentando, enfim, e a gente acaba não se conhecendo. Então isso para mim está muito vivo. Eu quero descobrir quem eu sou. E por causa dessas voltas que eu dei, que agora eu me encontro aqui mesmo para isso, eu desejo muito que outras pessoas encurtem os caminhos, para não passar por sofrimentos que é basicamente sofrimentos psicológicos. Pode ser evitado. Sim. Então, essa nova proposta do Cor de Balão, a gente vai continuar com a essência das festas, vai ser melhorado, aperfeiçoado. A gente vai mudar um pouquinho aqui. Isso é projeto para 2026, mas que desde já começa a ser desenvolvido, porque que é um plano de passos, não é uma coisa assim que não é uma aventura. E isso Podemos dizer que esses conteúdos que vocês prepararam para quem acompanha vocês é o início da mudança. Porque hoje vocês ainda estão vendo o Elegance Kids, mas daqui para frente, como você está anunciando, tudo vai mudar. Desde o nome, do conceito. Uma dúvida que eu tinha, que ela acabou de responder, é que se ia parar as festas. Não tem como parar as festas, né, Julia? Mas então, igual eu perguntei, então esse anúncio é o início de tudo. É daqui que começa toda a mudança. Igual você falou, vão ser construídos por várias mãos. A mudança ainda. Não adianta vocês passarem aqui na frente e espiar pelo vidro, que ainda vocês ainda estão vendo e vão ver o Elegance Kids. Mas aqui inicia essa mudança. porque é uma empresa daqui. Eu quero fazer para as pessoas daqui. Então, ainda mais porque a gente está afastado dos grandes centros.
mas nem por isso a gente tem que perder a oportunidade de ter o melhor e ainda mais propiciar o melhor para os seus filhos, para a Aurora. Nesse momento, eu queria até fazer um pedido para você, Robson, se eu posso disponibilizar um formulário para deixar na descrição. Claro. Então, a gente vai deixar aí um formulário para quem se interessar a contribuir com a gente com ideias, com o que vocês sonham no espaço, no ambiente, para apoiar o filho de vocês, não só as crianças pequenas, mas também os adolescentes, que a gente vê que não tem muitas atividades para eles. Nos ajude a construir isso, porque é por meio de vocês que é por meio de muitas pessoas. Sabe por que que tem tanta gente no mundo com diferentes qualidades? É porque, cara, Deus gosta do que é múltiplo. É por isso que tem tanta gente diferente que e aí junta essa galera e tanta ideia bacana surge. Então, não vai vir só da minha cabeça, porque eu já tenho muita coisa legal. Isso é Deus que fala comigo, mas imagina, eu somar isso com as necessidades das pessoas. Então é muito comum a gente ouvir, eu queria muito que tivesse isso, moça, se tivesse isso na nossa cidade, esse é o momento. A empresa, ela precisa disso também. Como ela falou, a nossa cidade está longe dos grandes centros. Então é muito legal ver que a empresa quer isso, quer trazer isso para nós, né? Então deixa o primeiro link na descrição, também vai acontecer, esse link vai estar disponível também nas redes sociais do Kids e de todos os parceiros. Então responda sempre que você vê, vai lá, você que tem seu filho, você que é cliente ou gosta, né, ou principalmente quer que a nossa cidade se desenvolva, também contribuindo com algumas ideias. Eu mesmo antes de ser pai tinha várias ideias com que eu queria ser para os meus filhos, então com certeza eu vou dar minhas opiniões lá. Quem sabe a sua opinião vire algo de concreto aqui no Kids. Então, no Cor de Balão. A partir de agora, essa é a nossa a realidade daqui para frente. Então, contribui, vai ser muito importante para o futuro aqui da empresa. Mas continuando. Eu sei que vão surgir muitas dúvidas, né, de como é que a gente vai fazer isso aqui. Mas, basicamente, Robson, são atividades no contraturno. Então, a gente vai passar a funcionar durante a semana. Então, eu vou preparar ambientes aqui para a gente fazer atividades, diversos tipos de atividades, inclusive coisas assim que a gente nem pode ser que um pouco antiquado, talvez, ou não, mas se a gente tiver, por exemplo, algumas atividades de corte e costura, talvez seja legal. Nada, antiquado nada. Às vezes a gente precisa resgatar essa. Eu gostava muito na minha adolescência, quando eu morei em São Paulo, sou de São Paulo, e lá eu até compartilhei recentemente com algumas pessoas que inclusive amaram a ideia e faz parte muito que se chamava oficinas. Então, assim, eu compartilhei com uma cliente, se ela vê, e ela provavelmente vai ver porque ela é cliente, provavelmente ela vai se tornar sua cliente também. Ela amou a ideia. Ela falou, putz, não tem isso aqui. Então, esse tipo de corte e costura, né, mesmo sendo homem, e eu sempre já tive vontade de aprender a costurar, porque depois a gente aprende talvez se vestir melhor, essa questão a gente quer ter isso também. Então, habilidades, como você falou, de diversas áreas nunca é demais, só agregam ao nosso conhecimento. Isso, né, informática, que eu acho que mesmo que hoje o mundo da tecnologia é realidade para as gerações atuais. De trabalhar com inteligência artificial, está Exatamente, exatamente. Então eu processo de liderança, tenho, comunicação. por isso que a gente, quando você me contou, eu falei, isso tem tudo para dar certo, porque com todo respeito, acho que a palavra antiquada não nem se adequa, porque de fato é coisas que faltam. Porque muitas dessas atividades, dessas habilidades moldaram o caráter das nossas avós, dos nossos pais e tem se perdido ao longo das novas gerações. Então eu acredito sim que tem muito pai que vê nisso muito valor, às vezes para resgatar algo que o filho talvez não tenha ou que ele queira que o filho tenha, né? Então são nessas atividades muitas das vezes que inusitadas, talvez, para a geração de hoje, que vai despertar algo
né? Foi como a sua mãe falou, minha filha, não custa nada você ir lá conversar. Talvez é algo que você goste. Pois é. Então, é exatamente isso. Umas oficinas temáticas, habilidades para formar habilidades que hoje em dia a gente precisa ter de comportamento. Então, se a gente levar isso para as crianças desde logo cedo, coisas que não se ensinam exatamente na escola, porque eh, a ideia é deixar à disposição até mesmo das crianças a escolha delas. Ah, eu gosto disso, eu não gosto daquilo, então é, não é um sonho. É um sonho que eu quero sonhar junto com as crianças, eu quero proporcionar isso. Então, se eu já tenho um espaço físico que dê para desenvolver isso, eu vou usar, porque eu realmente acredito que faz parte da minha missão. Muito, muito bom. E uma resposta até breve, talvez. Podemos dizer que o Kids cresceu? Podemos dizer que o Kids cresceu Porque essas atividades, como você falou, extracurriculares, também vão ter muito foco nos jovens, adolescentes e tudo mais. também, porque a gente pode também adicionar algumas. Eu tinha falado com a Isabela participou aqui, talvez você vai se lembrar, quando ela falou assim: ah, tinha algumas oficinas de poesia. Sim. Robson, eu sei que hoje as pessoas brincam muito com o que é ensinado nas escolas, né? Fórmula de Bhaskara, não sei o que do pi, eu sou péssima em matemática. Usei, né? Por Eu que nunca usei e tudo mais. nunca vou usar isso? Mas, cara, isso é tão importante quanto. Porque não é a equação que você vai usar quando você se tornar algum profissional, mas é o raciocínio que você precisa ter para chegar a desenvolver aquela equação, chegar num resultado. Então, às vezes está faltando aqui, ó, usar aqui, porque as crianças estão todas aqui na tela. E aí, essa forma passiva de só assistir e não fazer nada, isso não vai desenvolvendo, não vai gerando conexões neurais, não vai desenvolvendo. Exatamente. E aí, quando chega na fase adulta, essas crianças se tornam inseguras, com medo do mundo, porque não sabem lidar. Então, é o que a gente quer cultivar. Todo tipo de atividade vai ter, mas vai ter sempre uma essência ali. Valores, princípios, o que molda um cidadão de bem, sabe? Um adulto saudável. Bom, contamos um pouquinho agora, se vocês já sabem da mudança, já sabem do nome, do propósito do nome, né? Já entenderam o que vai acontecer de mudanças aqui. Claro que tudo vai acontecer ainda, como eu falei, como a Ju também falou. Mas se você pudesse descrever em uma frase o que sonha construir com cor de balão, qual seria? Eu vou pegar emprestada uma frase que a Renata usou no outro episódio. Quando você fez uma pergunta assim, parecida com o que ela sonha para as crianças, ela disse assim: eu sonho com algo colorido, em que a criança possa ser, possa ser criança. E esse é o que eu desejo para o Cor de Balão, em que as crianças que venham até nós realmente sejam livres para ser criança. Muito forte. Robson, você já fez mural dos sonhos? Uma vez. Já? Só vou contar uma historinha rápida aqui, porque, como eu falei para você, né, um pouco mais, em algum momento aqui da nossa conversa, que eu não tinha sonhos, assim, não era simples, assim, qual é o meu sonho? Eu fui descobrir isso em 2023. 2023. Falei assim, cara, qual que é o meu sonho? E eu
Um ano depois que eu fui fazer, assim, aquele mural do quadro dos sonhos, assim, Uhum. eu falei assim: "Deixa eu ver como é que é isso, né". Uma coisa legal que aconteceu, eu fiz o quadro dos sonhos, mas para cada fotinho que a gente coloca assim, eu coloquei um sentimento: fé, sabedoria, segurança, liberdade. E bem nesse de liberdade, tem uma foto lá que é uma pessoa de braços abertos de frente a uma montanha. Eu viajei para o Peru esse finalzinho de ano, né? Passei a virada de ano lá, fui com amigos, pegamos o carro e fomos, 2 carros, eu fui dirigindo Olha. de Ouro Preto a Cusco, é onde fica Machu Picchu, né, e tal. Conheci Machu Picchu, mas o lugar que me encantou foi um lugar chamado, Laguna Humaitai. E nesse lugar, eu já sabia que tinha algumas amigas minhas que já tinham ido, e diz elas que era muito desafiador chegar até o topo dessa montanha, porque você vai caminhando. E lá a altitude é muito, né, 3.800 metros, Altitude já é algo desafiador. muito. E né, eu nunca tinha, já tinha tido uma experiência assim, mas não assim. Extremo. É. E aí o passeio era para ir lá ver a laguna, é lindo, tal. Aí eu fui, mas eu fiz um preparo antes, eu usei PNL, para ver como a gente precisa usar as ferramentas que a gente aprende. Uhum. Eu falei assim, vou fazer aqui, para quem não sabe PNL, né, é o uso da linguagem para você dar comandos para sua mente e para o seu corpo. E aí eu fiz só um exercício básico de PNL, fui me preparando para poder subir sem muito desgaste. Porque você vai subindo e aí você vai perdendo fôlego e dói. As meninas que estavam comigo, elas não aguentaram. Teve alguns que subiram a cavalo, que tinham essa opção. E aí as meninas que estavam comigo, elas na metade não, tá doendo muito, doía para respirar. Era como se fosse agulhada assim. E eu tava indo, né? E eu tinha já começado a correr, né? Eu tô corredora aí. Aí, agitou um pouquinho. Mas assim, mentalmente. Fui subindo, mas foi uma alegria imensa, assim, o trajeto. Eu nem percebi quando eu cheguei. Porque quando eu cheguei, eu me deparei naquele paredão, e aí é uma laguna, uma lagoa azulzinha, assim, meio esverdeada. Sabe aquele fundo de tela de Windows mesmo? Aquela coisa assim que você vê ao vivo. Eu falei assim, cara, isso é de verdade? E foi uma emoção muito grande, assim, ver aquilo. Só que o bonito para mim é que eu já tinha visto essa imagem lá atrás, quando eu fiz o meu mural. E eu senti o gosto da liberdade ali naquele momento. Aí, nessa jornada, eu realmente aproveitei. E às vezes a gente acha que a vida é uma linha de chegada. Então, eu tiro assim de aprendizado da minha vida, né, nesse tempo que eu tô vivendo a vida, né, que eu tô aqui como Juliana, eh, eu tenho a gente precisa prestar atenção no que a gente está fazendo, aproveitar o momento, aproveitar a jornada. Então isso aqui, toda essa construção assim que eu estou aproveitando, faz parte, vou chegar lá no meu sonho, na concretização que vai ser manifestado, né? Mas eu estou aproveitando cada momento, converso aqui com você, converso com o pessoal que esteve aqui, né, na minha vida presente, no meu dia a dia, com a minha família, com os meus amigos, com as pessoas que eu convivo. Então, sabe aquilo de ansiedade? Eu não sinto. Já senti muito. Não sinto. Porque eu comecei a aprender mesmo a viver o momento. Então, isso aqui está sendo mágico para mim. E se tem alguém que pode afirmar assim que existia uma Juliana lá atrás e é, são pessoas diferentes. E a gente faz isso são escolhas, na verdade. Você escolhe mudar de versão. E eu tô vendo isso acontecer agora e é um presente de Deus para mim que eu sinto, sabe? Então eu só tenho assim, expressar mesmo gratidão à vida. Agora eu queria, em breve, para a gente encaminhar pro fim, eu queria que você desse
uma breve mensagem para os seus clientes, amigos, para quem tenho certeza que tem uma equipe bem grande te ajudando a construir tudo que vai vir por aí. E dizer em breve o que elas podem esperar do que vem pela frente e um resumo de tudo que a gente fez, de tudo que a gente conversou e falou e passou de informação. Igual você já falou aqui agora há pouco, vai ficar ainda muitas dúvidas, porque isso é um anúncio de algo que vai mudar, já não mudou ainda. Então, o que está claro aqui é que vai ser algo que precisamos ter, que os nossos filhos precisam ter e que eu tenho certeza que vai vir para somar assim de forma muito grande. Estou ansioso como pai de uma futura adolescente, né? O espaço aqui é incrível, sei que vai continuar aberto para continuarmos fazendo festas aqui, mas estou ansioso para descobrir o que vai ser essa nova cara aí que está vindo do Cor de Balão. Então, dá um resumo, manda um recado breve para o pessoal e reforce tudo que a gente falou aqui. Bom, eu quero agradecer a cada pessoa que esteve com a gente nessa série de 3 episódios, até chegar nesse momento aqui. Meu muito obrigada. Não só as pessoas que passaram por aqui como clientes, vieram, convidados, crianças e tantas pessoas que também trabalhou com a gente, fornecedores. Eu expresso, assim, minha gratidão e eu só tenho que expressar o quanto eu estou feliz desse momento, porque ainda nem aconteceu e eu já estou me sentindo como se estivesse já realizando. E eu quero, né, convidar vocês a seguir a gente. Estamos trocando aí Elegance Kids para Cor de Balão e espero que vocês curtam o processo junto com a gente, porque a gente vai começar a movimentar, né, nos próximos meses. E conto com vocês também para prestigiar todos esses momentos. Também aproveito aqui para agradecer imensamente você, Robson, por essa oportunidade de eu estar aqui comunicando um pouco dessa história do Elegance Kids, desse novo projeto que se inicia. Tenho o máximo de respeito por você, pela Alice. A Aurora é um doce de menina, que é um presente, já falei isso para vocês. E quando eu resolvi te fazer essa proposta, né? Porque eu fui até você. Eu falei assim, tem que ser o Robson, ele tem que topar. Mas não foi nada que eu insisti no meu coração. Eu falei assim, se for para ser, vai ser. E aí a gente está finalizando essa série, né, de 3 episódios muito lindo, que vai ficar assim um registro marcado que que é a minha história. Por isso que assim, essa nova fase do Elegância Kids, que se torna Cor de Balão, é a extensão da minha história. Minha história está aqui. E só para fechar, eh, não me encaixei exatamente numa profissão. Eu só preciso fazer o que eu fazia quando eu era criança. Eu criava e brincava. Bom, quero agradecer, né, pela oportunidade, pelo convite, pela a responsabilidade que foi confiada a nós, né, a mim e ao meu trabalho. Eu fico muito feliz. Confesso que logo quando você falou, eu já identifiquei que seria algo extremamente importante para você, para sua empresa, para a nossa cidade. E tão pronto me emocionei, confesso, estou aqui porque é algo que assim a gente construiu também, né? Então a gente ter ser convidado para algo tão importante confirma que a gente está no caminho certo, né? Fico feliz de ter iniciado junto com vocês aqui. Quando vocês iniciaram, eu e a minha empresa também estávamos no início da nossa carreira, da nossa trajetória, né? Assim como vocês estão mudando, passando por mudanças, nós também, a nossa metamorfose tem sido constante lá. E o, quando você me convidou, me fez o convite, confesso que a minha única demora em te responder foi se tamanha responsabilidade cabia dentro do meu conhecimento e da minha capacidade profissional de entregar, né? Então, algumas vezes eu sei que eu demorei a te responder, é porque eu estava extremamente ansioso sim, em, não digo inseguro, porque quando eu
quando eu aceito é porque de fato eu tenho capacidade de entregar, mas eu demorei a te responder porque eu estava me preparando para de fato dar a resposta que realmente você pensou, se for para ser, vai ser, era o que eu estava pensando também, né? Então eu fico muito feliz de ter dado certo e a gente está concluindo aqui. Estou até emocionado agora, porque é algo para mim muito importante também, né? Essa transição de vocês e eu estar aqui ainda, mesmo desde o início, eu ainda estar, a minha empresa continuar prestando os mesmos serviços. Claro que assim como vocês evoluiu, estão evoluindo, nós também buscamos sempre evoluir. E, pessoal, eu como hoje também trabalho com rede social, isso aqui é extremamente importante que ela está preparando para vocês, né? Compartilha, assista, é tão importante aqui, foram horas de preparação antes de gravação e vai ser de edição, então assista, compartilha. Eu tenho certeza que esse material, tudo o que principalmente as pessoas falaram aqui, são coisas que às vezes você está precisando ouvir, né? Eu sei que todos foram importantes, mas as falas da Renata foram algo assim que eu Deus preparou ela para vir aqui. Então, tudo isso daqui teve um propósito. O propósito inicial era anunciar essa mudança da empresa de nome, né? Estão redirecionando algumas rotas aqui de serviços, mas eu tenho certeza que como foram 10 pessoas, 12 conosco, né? Então são 12 pessoas que passaram por aqui falando, né, compartilhando histórias familiares, coisas importantes. Então, compartilhe, assista. Como a gente falou, vai ter os links aqui para vocês também participarem do que vai vir pela frente. Então, me deixo aqui a minha extrema felicidade em saber que vocês estão evoluindo, que vocês estão crescendo, que vocês estão, de fato, buscando entregar coisas que a nossa cidade ainda não tem, né? Fico feliz por você ter passado, né, ouvir a sua história e ver como que você passou por várias fases e dá para ver nos seus olhos que de fato você está iniciando e você está indo para algo que de fato é o que você é o seu propósito. Dá para ver pela sua fala, pelo seu sorriso, pela a tranquilidade que eu estou mais nervoso do que você que vai iniciar um projeto tão grande. Então assim, realmente você está onde você deveria estar mesmo, né? E eu só desejo que isso seja tão bom quanto você esteja planejando, que Deus de fato cumpra na sua vida pessoal e profissional o que ele tem para cumprir e conte com a gente, né? E esse projeto é muito importante, né? Você que é mãe, pai, eu tenho certeza que você vai querer o seu filho, a sua filha aqui. Então, acompanhe as redes sociais deles, porque tudo que ela falou aqui vai se concretizar e vai ser mostrado lá, né? Então, vou deixar também todas as redes sociais, os arrobas, né? Você que quer conhecer a empresa, eu vou deixar tudo aqui. Se na gravação desse vídeo, conclusão, tiver site, depois quando eu já tiver tudo isso, vai estar tudo aqui na descrição, não sei quando você vai estar vendo esse vídeo, porque o vídeo ele é consumido há vários anos depois, né? Então você pode estar vendo esse vídeo daqui 1 ano, 2 anos, então tudo isso que a gente está ainda em fase de início, talvez já possa ter concretizado quando você estiver vendo esse vídeo. Então vão estar tudo aqui embaixo nas redes sociais, os links para você acessar, conhecer mais atualmente, ver bastidor, eu tenho certeza, eu gosto de ver bastidor, então uma dica de conteúdo, mostre nos bastidores lá tudo que está acontecendo, tudo que for mudando. E eu só tenho a agradecer e desejar muita sorte, muita longevidade para a empresa, para suas ideias, para que tudo isso flua nessa tranquilidade aí, que é isso que a gente precisa nos dias de hoje, tá certo? Tinha um texto aqui, mas acredito que a gente falou tudo. Então, vou fazer a parte do marketing. Se você gostou, assistiu, curta, compartilha, comenta, é muito importante. Se você não assistiu os outros vídeos, os outros episódios, ficou faltando coisa. Então, volta lá, assista, porque você vai entender tudo que a gente falou aqui também. É, Todas as pessoas, desde a primeira pessoa, que foi a Ariane, até o Henrique, que encerrou a última participação no segundo episódio, histórias e pessoas que fizeram parte de fato dos 10 anos da empresa. Então, nos encerramos por aqui, apenas o anúncio de algo grande que está para vir aí. É isso?
Obrigado. William. Boa sorte. Obrigada. Tchau, pessoal. Até mais.